Caríssimos participantes destes estudos sobre ascensão intelectual e espiritual, sejam todos bem-vindos. Hoje o vídeo será um pouco mais curto e falaremos sobre os sintomas da unificação. Estamos discorrendo nesses últimos vídeos sobre a unificação dos vórtices de energias, dos chakras e da ascensão espiritual. Vimos os níveis de ascensão do corpo de luz, a meditação da unificação e poderemos, se quisermos, nos tornarmos trabalhadores da luz. Nesse caminho de união com a fonte criadora, o Deus de todos nós. Essa meta exige de nós um trabalho de correção das nossas imperfeições espirituais. Na verdade, o pré-requisito da qualidade de vida que almejamos e entendimento da nossa inserção no universo de Deus é exatamente o trabalho evolutivo espiritual. Em resumo, e lembrando as principais imperfeições do ser humano em geral, poderemos citar o egoísmo, o orgulho, o apego à matéria, a arrogância, a vaidade, o preconceito, a ambição, a intolerância, a mágoa, a vingança, os vícios e o não perdão. Vocês lembram que o amor incondicional como meta é a prática do perdão, do amor. Devemos destacar que as imperfeições devem ser trabalhadas em níveis diversos, com parcimônia, com equilíbrio, pois vivemos num planeta de provas e expiações, e somos nós todos seres vivos em evolução, ainda bem imperfeitos. Dessa maneira, não seria possível e nem adequado alcançarmos um nível de santidade, é lógico, pois não teríamos possibilidades de adequação da nossa vida num planeta onde a humanidade ainda encontra-se em um nível primário, primitivo, espiritual e intelectual. A correção, então, das nossas imperfeições espirituais tem que ser feita com inteligência, com sabedoria, devagar e sempre, e no aqui e agora. Posso afirmar a vocês, olha, que quando atingirmos um certo nível do corpo de luz, um certo nível de ascensão espiritual e intelectual, estaremos usufruindo de uma boa qualidade de vida. E aí vamos poder perceber que estaremos envoltos e vivendo num ambiente de diversidade de conflitos e sofrimentos, onde as pessoas sobrevivem em condições muitas vezes deploráveis. E nós, nesse meio, estaremos preservados ou protegidos das iniquidades do ambiente, das doenças, dos desequilíbrios emocionais e espirituais e tantos outros fatores deploráveis. Ficamos como que protegidos, blindados das forças ocultas do mal. A correção das nossas imperfeições espirituais depende do quê? Primeiro, de uma avaliação das nossas condutas a partir do autoconhecimento e correção das imperfeições que possamos ser portadores. Segundo, temos que estudar a literatura no sentido de agregarmos conhecimentos da ciência, das artes e outras matérias de interesse no trabalho evolutivo intelectual. E terceiro, a prática e vivência da fraternidade universal ou prática do amor incondicional como meta. Temos falado muito sobre tudo isso, né? As imperfeições espirituais podem provocar dificuldades no trânsito das energias intra e extra-ser e ocasionar distúrbios nos centros de forças, chakras, né? Dos vórtices de energias, canais de energias, os meridianos e corpos bioenergéticos. Como consequência, essas disfunções repercutem ainda no corpo físico, promovendo doenças e mal-estar físico, emocional e mental.
A experiência parece demonstrar que quando o espírito encontra-se em harmonia espiritual e energética, o corpo físico adquire mais resistência às doenças. E se os males surgirem, os tratamentos tornam-se muito mais efetivos e rápidos. Dito tudo isto, aliás, já falamos sobre isso nos outros vídeos. Vamos agora ao tema de hoje, isto é, falar sobre os sintomas que poderemos ter em decorrência da iniciação da unificação dos vórtices de energias e dos corpos bioenergéticos, bem como da ascensão da consciência ou espírito. É esse o objetivo de hoje. Em princípio, os sintomas do corpo físico e nos corpos mental, emocional e espiritual ocorrem em função dos saltos quânticos de energia e ajustes bioenergéticos durante a passagem gradativa nossa nos diversos níveis do corpo de luz, quando ascendemos espiritualmente. Trata-se de uma depuração energética, intelectual e espiritual em ascensão a níveis mais sutis multidimensionais. Nós temos observado que numa iniciação de unificação das energias, algumas pessoas podem apresentar catarses das emoções ou do espírito, imediatas, aflorando lembranças, remorsos e conflitos espirituais na forma de sintomas físicos desagradáveis. Isso pode aflorar a partir de outras vidas. É necessário, então, alguma ação de ajuda a essas pessoas nesse momento. Na verdade, tratam-se de mudanças bruscas de energias nos vórtices e corpos bioenergéticos. Tratam-se de mudanças bruscas ou saltos quânticos na frequência de onda das energias fundamentais do universo que nos envolve e que nos constituem também. Vocês viram que no primeiro e segundo níveis do corpo de luz, o corpo físico e o duplo etérico, aquele que nos envolve logo acima do corpo físico, são inundados por luz, lembram? Estamos falando da luz infinita do Criador. Esse processo pode provocar dores por todo o corpo físico, são os primeiros sintomas. Podemos sentir cansaço, fadiga e insônia. Podemos acordar no meio da noite e não conseguimos mais dormir. Algumas vezes podem ocorrer diarreias em função de catarses, principalmente de fundo emocional. Poderão surgir erupções na pele, em todo o corpo, maiores ou menores, às vezes parecidas com pequenos furúnculos ou acnes, decorrentes de limpeza energética. Os movimentos da onda de Metatron, lembram daquela onda de Metatron que nos vitaliza, nos energiza, ou o canal de energia vertical, ou a Kundalini, podem ocasionar suores e ondas de calor noturno. Estamos descrevendo já os sintomas. Algumas vezes ocorrem desejos insaciáveis por gordura, açúcar, doces, proteína, uma vez que a ascensão espiritual, nesse tipo de ascensão energética, requer nutrientes específicos em cada fase do processo, naqueles níveis do corpo de luz, pois a queima de energia é grande em cada fase. Dores musculares e nas articulações são comuns também, após uma passagem ou um forte descenso. Isto é, a gente está crescendo nos diversos níveis, de repente tem um descenso. Então, esses descensos, essas subidas abruptas, podem produzir dores musculares e nas articulações. Isso em relação ao corpo de luz, não é? Outras vezes ocorrem sintomas semelhantes aos da gripe ou resfriado. Porque o corpo físico dá coriza. Porque o corpo físico está perdendo densidade. Lembram disso? E se não conseguirmos transmutar a perda, ela terá que sair de alguma forma. E sai em forma de coriza, de gripe, de resfriado.
Em pessoas com potencial mediúnico de cura, aqueles médiuns curadores, eu sou um deles, podem ocorrer formigamento ou adormecimentos nas mãos e nos braços, que podem se prolongar por vários dias. Dores de cabeça entre as sobrancelhas e na base do crânio podem ser também devidas a mudanças naqueles cristais etéricos. Lembra dos cristais etéricos aqui na região do frontal, aqui no lateral da cabeça, do lado direito acima da orelha, no nível do corpo de luz do 8º nível. Hipersensibilidade ao ambiente, a gente fica tremendamente sensível. E a energia das outras pessoas começam a aflorar e a gente começa a ficar vendo ou percebendo uma onda energética que nós não percebíamos antes da unificação. Há um aumento de experiências psíquicas e de clarividências como outros sintomas. Pode-se sentir atração em viver e passar o tempo na natureza. Interessante isso aí. Mudanças bruscas também em amizades, interesses, ambientes de vida ou empregos. E podem até ocorrer separação conjugal, porque as pessoas começam a ter um relacionamento transpessoal, fazer novos julgamentos, novas avaliações da vida. É um problema isso aí. E muitas vezes a pessoa também tem um desejo de passar sozinho mais tempo. É uma introspecção. Existem outros sintomas que nós não vamos citar aqui. Citamos os principais e os mais importantes. Enfim, amigos e amigas, lembre-se de se cuidarem durante esses tempos de ascensão. Protejam a sua energia em uma base diária. Alimentem-se com dietas funcionais. Tem que fazer uma reavaliação. Pode ser que mais para frente eu apresente um vídeo sobre alimentação. Eliminem alimentos industrializados. Façam bons exercícios físicos. Obtenham muita luz solar e água. É importante isso. É chás diversos. Chá verde, chá branco, é importante. E outras ervas. Banhos quentes e outros períodos de repouso também são interessantes, principalmente quando ficamos um pouco estressados, um pouco com insônia, é interessante. E recomendamos um investimento em nós próprios, seja para a cura de algum problema, de alimentação, formação, da educação nossa, da instrução. Façam a meditação integral, a meditação de unificação, a meditação dos 5 princípios espirituais, recebam Reiki ou Karuna Reiki, conversem com Deus. Quando nós temos aqueles sintomas indesejáveis, devemos fazer aquelas impostações de mãos, naquelas meditações que nós já aprendemos em vídeos passados, para que a gente possa ter uma harmonização das nossas energias e melhorar os sintomas, passar os sintomas. Eu sou reikiano, sou mestre em Reiki, Karuna Reiki, eu faço impostação de mãos, eu recupero logo os meus problemas de sintomas quando isso ocorre. Na fase em que eu estou, já não tenho tanto sintomas, mas quando nós estamos no começo das ascensões, até chegar no 6º, 7º nível do corpo de luz, a coisa é um pouco complicada. Mas nós temos que ter a percepção e entender o nosso corpo para perceber se são sintomas decorrentes da ascensão ou sintomas de problemas físicos. Certo? O método que propus a vocês, aquele do vídeo de Conversando com Deus, é de fundamental importância. Trata-se de uma ação mental, utilizando os nossos pensamentos, uma ação concreta, racional, em relação a Deus. Na verdade é muito simples e vital. Façam esse vídeo que eu mostrei, Conversando com Deus, ele é ali nossa ligação. Deus está pronto para nos ouvir, ele está dentro de nós. Se nós não acessarmos, ele não vai fazer nada, porque ele vai
respeitar o nosso livre-arbítrio. Se nós nos unirmos a ele, nós regulamos a nossa energia interna com a energia interna do universo, que é o próprio Deus. E aí ganhamos todo um equilíbrio mental, espiritual, emocional, tudo. E olha, eu vou contar um evento que aconteceu semana passada. Eu fui convidado a ministrar uma palestra sobre a unificação das energias em um centro espírita. Eu estou falando em relação àquela conversa com Deus. Iniciei a palestra e logo no começo eu dei uma demonstração prática de unificação das energias numa pessoa presente lá e voluntária que deitou numa maca e todos assistiram à minha unificação, que é em segundos, e todos ficaram interessados nisso. Todo mundo está à procura de algo bom para si próprio. É interessante observar o sofrimento que há em todas as pessoas, é uma loucura. Bem, dei a demonstração e continuei a aula teórica. E ao final, todos queriam usufruir da unificação. Todos pediram, por que você não me unifica? Era uma turminha de umas 25, 26 pessoas, E não teríamos tempo para ficar fazendo iniciação individual em maca em cada um, mesmo porque é um pouco cansativo. Assim, acreditem se quiserem, olha, eu fui intuído por mentores espirituais a fazer uma unificação da turma inteira de uma vez só, com uma oração. Eu não tive dúvida. Eu sugeri às pessoas essa alternativa, que foi logo aceita, porque todo mundo está à procura disso. Mas eu tomei a decisão de medir antes, com o meu pêndulo, cada uma das pessoas. E por que eu tomo essas atitudes? Porque eu sou um cara muito atento, observador, e eu testo também os mentores espirituais. Eles me dão essa licença. É uma relação maravilhosa. Então eu testei cada uma das pessoas que eu ia promover lá aquela oração que eles me sugeriram. Todos estavam bloqueados energeticamente. Interessante, hein? Todo mundo bloqueado. Com exceção de uma moça, olha só. Que aí eu coloquei até essa moça na maca para verificar, para que todo mundo observasse como é que ela estava. Porque ela mostrava todos os 7 chakras principais abertos, todos girando no sentido horário, mas todos separados. Olha que coisa maravilhosa. E isso é realmente difícil de encontrar numa pessoa. Todos os chakras girando no sentido horário, embora trabalhando todos separadamente, mas todos estavam abertos, mantendo uma relação energética de dentro para fora e de fora para dentro em equilíbrio. Ótimo. Vocês vejam que a unificação é outra coisa. Então, eu dei continuidade a essa situação. Pedi que todos fechassem os olhos e conduzi o relaxamento do corpo físico e da mente, que nem vocês já sabem das meditações. Sugeri a respiração diafragmática, e aí eu invoquei os arcanjos e anjos e mentores que estavam me assistindo lá no momento, e a Kuan Yin, a Bodhisattva do budismo esotérico. Pedindo o quê? Fiz uma oração, pedindo a unificação de todas aquelas pessoas que estavam lá. E todo mundo ficou em concentração. Aí, ao final dessa invocação, onde eu pedi que os mentores fizessem a unificação de todas as pessoas, eu solicitei ao grupo que fizesse comigo uma oração do Pai Nosso. Em que? Em agradecimento à fonte criadora, ao Deus de todos nós. Foi só isso e nada mais. Terminada essa oração, essa concentração, eu pedi às pessoas para ficarem mais em vigília, saírem do relaxamento, e aí eu medi novamente todas elas. E olha só, que é um aprendizado para mim. O resultado foi que todos ficaram unificados, com exceção de um senhor que estava sentado lá na última carteira e que continuou bloqueado. E eu, antes de medir, eu já estava percebendo que ele estava bloqueado intuitivamente. É uma coisa muito louca na minha experiência. E eu sei por que ele não foi desbloqueado. Então vocês vejam que o plano espiritual age, mas ele age
conforme as circunstâncias e a conduta de cada pessoa. Cada um vai ter o seu tempo. Na verdade, esse senhor não estava pronto espiritualmente para receber essa graça da unificação. Não foi nem aberto o portal para que ele pudesse ascender espiritualmente, porque ele não teria condições. E vocês vejam que os mentores espirituais, eles respeitam o livre-arbítrio de cada um, o estágio evolutivo de cada um. Por isso que eu vivo falando que nós temos que conquistar isso, trabalhando as nossas imperfeições. Da minha parte, nessas orações todas, eu só intermediei o processo, o procedimento, pois quem promoveu a mesma unificação foram os mentores espirituais, isso é verdade. Eles me deram uma capacidade de eu faço uma impostação, unifico na hora uma pessoa. Mas são eles que estão fazendo isso, me capacitaram, mas eles estão sempre presentes. Não sou eu sozinho que faço esse trabalho. E por que eu contei toda essa história? Para mostrar a vocês ou demonstrar que uma oração em sintonia com esses nossos anjos da guarda, ou dirigida ao Deus de todos nós, produz a unificação nossa. Em um grupo de pessoas, ou independentemente da impostação em uma pessoa individual. Trata-se da fé, da sintonia e do recebimento da graça, se nós formos merecedores disso. Então, a unificação é um mecanismo que eu poderia descrever como a abertura de um portal. Para quê? Para a conquista da ascensão espiritual. Se a pessoa conseguir trabalhar a correção das imperfeições espirituais e praticar a fraternidade universal, ela será unificada e ficará estável com essa unificação. Caso contrário, ficará com altos e baixos na regulação das energias e continuará nessa vida com problemas emocionais, psíquicos, bloqueios nos corpos bioenergéticos e, claro, apresentando disfunções e fatores potenciais de doenças e mal-estar. Bem, amigos e amigas, por hoje é só. Espero que vocês estejam tendo boas experiências com esses estudos. Trabalhem persistentemente com disciplina, não há outro caminho. Trata-se de conquistar o nosso lugar como seres inteligentes. É tudo com inteligência, com sabedoria. Utilize os pensamentos, que é a energia de ação em nossa vida encarnada, funcionando como uma ferramenta a nível subatômico, em todos os momentos, agindo na limpeza, na autorregulação bioenergética, promovendo o fortalecimento do corpo mental e controlando o corpo emocional na condução das nossas ações. É simples. Então, vamos compartilhar, inscrevam-se no canal, dizem que isso é importante. Vamos juntos trabalhar a fraternidade universal. Dê aquele clique lá no desenhinho da mão. O amor incondicional, vamos praticar o amor incondicional como meta, divulgando os conhecimentos e as possibilidades de alcançarmos as metas de evolução intelectual e espiritual. Então, até breve. O Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.